Bom dia, sexto ano. Vamos então dar continuidade, na aula 34 da apostila. Eu havia comentado em vídeos anteriores aí de colocar o gabarito das aulas. Eu vou fazer de terminar as partes, terminar a parte A e eu vou deixar disponível para vocês os gabaritos conforme for aparecendo as dúvidas. Alguns pais já vêm me mandando, eu estou enviando o anexo aos pais que tiveram dúvidas sem problema nenhum. Também pode solicitar. E não esqueçam, gente, de fazer os exercícios aí das atividades adicionais, aqueles dois que vocês faziam em sala. Lembrando que o objetivo principal aqui é darmos o máximo aí para continuar, a apostila. Claro que não tem como compararmos com as aulas, mas vamos fazer aí na medida do possível. Então vamos lá. Ó. Utilizando sentenças equivalentes, que é o título da aula 34. Ele dá, no resumo da aula, uma explicação aí falando dos conectivos que nós já vimos, do e e do ou. Aqui nós vamos trabalhar um pouquinho, retomar aqueles conceitos, só que eu coloquei um exemplo aqui para a gente comparar. Todas as vezes que ocorrer U igual a Z, ele está falando que o conjunto verdade são os valores que estão no universo dos números inteiros. Vamos supor, um exemplo. Se eu falar para vocês, resolvam 3 dividido, você chega lá na resposta 3 dividido por 2. E o universo que ele está pedindo são números inteiros. Ah, professor, mas 3 dividido por 2 é 1,5. 1,5, gente, é um número inteiro? Não. Então, caso ocorra uma situação como essa, o conjunto verdade seria vazio, porque 1,5 ele não pertence aos números inteiros. Certo? Então vamos lá, esse exemplo aqui. Eu coloquei duas situações. Eu coloquei uma com x e a outra, lembrando que esse sinal aqui, vamos sempre colocar como oposto de x. Não vamos dizer sinal negativo. O oposto de x, porque eu não sei o valor do x. Eu só falo que é negativo se já estiver com um número, que nem aqui. Aqui eu posso falar que esse número é negativo, porque eu já conheço o 3. Certo? Então no universo dos inteiros eu falo assim, x é menor do que 4. Qual que vai ser o conjunto verdade? Os números menores do que 4. Então, quais são os números menores do que 4 no conjunto dos inteiros? Aí seria 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Só um detalhe aqui, pessoal, menos 2 e reticências, Por quê? Porque fica infinito. Há infinitos números que são menores do que 4. Certo? Aqui tranquilo, Você só vai ter um problema para fazer quando tiver o oposto de x, Tiver com esse sinal à frente do x aqui dizendo que é o oposto dele. Todas as vezes que isso ocorrer, uma regra. Eu quero saber os valores de x, não os valores do oposto de x. Então eu não posso colocar aqui como foi feito no exemplo anterior. Então uma regra que você vai utilizar, primeiro, você não quer o oposto de x, você quer o x. Então o que eu fiz aqui? Eu troquei o sinal. Aqui era com esse sinal, aqui está sem sinal. Então aqui eu estou falando do x. Posso fazer isso, professor? Pode. Só que todas as vezes que você fizer isso, você tem que trocar o sinal de todos os outros que aparecerem, no caso aqui da inequação. Era menor, passa a ser maior. Era 4, passa a ser menos 4. Então, x maior que menos 4. Quais são os valores maiores que menos 4? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim infinitamente. Certo, gente? Entenderam o exemplo? Sempre trocar. Aí eu resolvi a A da 1 utilizando esse mesmo critério aqui. Na A ele coloca menos x. Antes ele fala, resolva as inequações no universo dos inteiros. Use equivalência se você achar necessário. É bom fazer as equivalências aqui, quando ele fala se achar necessário, se ocorrer uma situação que nem essa, você não tem equivalência. Não precisa fazer equivalência nenhuma. Você já coloca a resposta direta, os valores menores do que 4. Mas nesse caso aqui, eu vou fazer uma equivalência.
Eu primeiro vou falar quem é equivalente a menos x menor que 2. Equivalente a menos x menor que 2, vamos lá, era menos x, ficou x, era menor, ficou maior, era 2, ficou menos 2. Então x maior que menos 2. Quais são os valores inteiros que são maiores que menos 2? Conjunto verdade. Menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim infinitamente também, gente. Certo? Entenderam então? A1 vocês vão fazer dessa forma. Vamos lá para 2. Resolver os sistemas no universo dos inteiros. Pessoal, o sistema é quando você vai obter duas equações simultâneas. Certo? Nós vamos falar muito sobre sistema, principalmente no 7º ano. Mas por enquanto é uma introdução. E ao final desse ano também vamos comentar um pouco. Que nem aqui, ó, ele coloca x igual a 1 e x igual a 4. Esse E, o conectivo que está ocorrendo aqui, ó, aqui ele colocou E, aqui ele colocou O, aqui ele colocou E, é um conectivo. Ele está falando que x ao mesmo tempo tem que ser igual a 1 e x ao mesmo tempo tem que ser igual a 4. Como assim? Tem como? Não, né? Então por isso que o conjunto verdade é vazio. Não tem como x ser igual a 1 e x igual a 4 ao mesmo tempo, certo? Diferente da B, ó, x igual a 1 ou x igual a 4. Nesse caso, ele está falando que o x pode ser o 1 ou x pode ser o 4. Significa o quê? Que os dois valores podem atender a situação, certo? Se os dois atendem a condição, então o conjunto verdade pode ser 1 e pode ser o 4. Entenderam a diferença, ó, dos dois conectivos? Aí eu pulei da B para E aqui, onde fala na inequação. O x é maior ou igual a 1 e x tem que ser maior ou igual a 4. Certo? Quais são os valores que vão atender simultaneamente essa condição? X maior ou igual a 1 e x maior ou igual a 4 ao mesmo tempo. Vamos supor, o 1 vai atender as duas situações? Não, porque o 1 ele é menor do que 4, certo? O 2, eu estou falando dos valores maiores ou igual a 1. Também não, porque ele é menor do que 4. Ou seja, vai começar a atender as duas situações a partir do 4. Ele fala x maior, lembrando que quando tem esse sinalzinho aqui embaixo do sinal de maior ou menor, é maior ou igual. Se for o contrário, com esse sinal aqui, é menor ou igual, certo? Então vamos lá, x maior ou igual a 4. O 4 atende as duas? Atende, né? É maior do que 1 e é maior ou igual ao 4. O 5 atende? Também atende. Tudo bem? Ah, professor, e se ele tivesse colocado o ou aqui? Aí seria todos os valores maiores ou igual a 1, né? Por quê? Porque vai atender a primeira. Entenderam a diferença, então, do conectivo E e do conectivo OU? Beleza, pessoal? Até a próxima.